Amigas e amigos da TV Assembleia, começando mais um Tocantarte. E hoje eu tenho o prazer de trazer no auditório Sebastião Borba, da Assembleia Legislativa do Tocantins, a cineasta e produtora cultural Monize Busquet. Monize, um prazer te receber, querida. Eu que agradeço, querido convite. Muito obrigada por me receber aqui no seu programa. Monize, você veio de onde para o Tocantins? Nossa, agora você puxou uma conversa, assim, de uns bons 30 anos atrás, né? Igual. Exato. Mas, então, eu sou originalmente de São Paulo, capital, mas sou radicada aqui, como eu te falei, não quero denunciar a minha idade, mas já tem algum tempo. 18 anos, 18, 19 anos. Mas essa coisa do cinema, ela pintou na tua vida quando? Nossa, que pergunta gostosa. Então, na verdade, eu comecei na frente das câmeras. Não sei se você sabia disso. Não sabia disso. Pois é. Então, eu já fiz, por muito tempo, trabalhei em programas, trabalhei com Arnaud Rodrigues, uns programas que ele teve aqui. Sim. Tipo, você vê que não é de hoje, né? Que eu tô aqui no Tocantins. E, além disso, eu também acabei fazendo algumas campanhas publicitárias, até campanhas políticas, enfim, estava sempre envolvida com audiovisual, na frente da câmera. Passado um tempo, eu comecei a estudar, eu fiz comunicação social, né, jornalismo, e aí eu comecei a passar para o lado de trás, vamos dizer assim, para os bastidores, né, comecei a trabalhar fazendo alguns curta-metragens, aquela coisa de universitária, e depois isso foi escalonando, por assim dizer, né. Então, você escreve, você faz roteiro, você dirige. Conta como é o teu dia a dia no set. Boa. Então, eu escrevo, eu atuo também como produtora executiva. É bom falar isso para as pessoas, né? O que é o produtor executivo? Ele é aquela figura que traz recursos para dentro do filme, né? A gente sabe que o audiovisual é uma indústria muito importante, né? Movimenta um setor cultural inteiro, mas a gente precisa de alguém que traga o recurso, né? Então, isso é feito de muitas maneiras, né? A gente precisa ter um conhecimento de incentivos, de leis de incentivo, conhecimento também de como acessar recursos, seja por editais ou não. E boa parte do meu trabalho se deve a essa função de ser produtora executiva. Então, eu pego os projetos, mapeio os editais ou mapeio leis de incentivo, tem a Rouanet também, né? Lei do audiovisual, da Ancine, e aí vou fazendo essa peneira com os projetos que eu tenho ali, vamos dizer assim, na cartela, né? E vou aplicando nos diferentes fomentos. Paralelo a isso, tem o trabalho do roteirista, né? Que é esse trabalho de escrever, de pensar numa ideia e transformar isso ali dentro de um texto audiovisual, de algo um produto audiovisual. Quando a gente submete o projeto para qualquer lei de incentivo, você precisa ter o roteiro. Se a gente está falando de filme, tá, eu estou falando do quê? Não é apenas uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, né? Não para fomento. E aí, então, esse trabalho também é cotidiano, né? De escrever. Uma vez que o projeto está escrito, que está escrito aquele roteiro, a gente melhora, faz o desenvolvimento dele. E passado, quando a gente entra em produção, ou seja, quando tem um recurso, conseguimos um fomento, entramos em produção, aí a gente entra para um outro momento, né? Que é aquela pré-produção, onde a gente vai checar quem são os personagens. Eu trabalho com documentário. Importante dizer isso, né? Então, quem são esses personagens? Quem são essas pessoas que vão ser entrevistadas, que vão falar, que vão compor o filme? E assim vai, né? Tem muito trabalho. Agora, você faz esses projetos só para você ou pessoas que não sabem fazer projetos para entrarem nessas leis, você faz também? Então, eu até o momento acho que eu dei 2 formações. Uma formação foi quando eu lancei o Da Luz da Vida, Água que Morre, aqui no Sesc, porque esse filme entrou para aquele círculo de Amazônia das Artes. Sim. Sesc Amazônia Sesc das Amazônia. Isso, Sesc Amazônia das Artes. E aí tinha uma questão de palestras, né, imbricadas no projeto, e eu acabei fazendo umas formações em escrita de projeto e também sobre documentário, né? Como propor um documentário, como propor um roteiro, enfim, como que é essa linguagem. E também dei uma outra formação lá no âmbito da universidade, da UFT.
Mais recentemente eu não tenho feito, né, essas formações. Inclusive é uma questão boa de retornar a fazer, né, que é importante. É porque hoje a gente vive um momento atípico, quando fala assim cultura, eu te falo assim, claro, nós temos a Lei Rouanet, temos vários editais pelo Brasil todo, mas eu falo mais especificamente nas leis federais de incentivo à cultura, como foi o de Blanc I, Lei Paulo Gustavo, agora o de Blanc II, né? Como é que tu vê esse momento cultural atualmente? O que é que tu acha disso? Eu vejo que nós estamos, depois de alguns anos, numa sombra, né, de editais. Eu acho que a gente está passando por um momento de maior incentivo à cultura, necessário, né, imprescindível para que nós, fazedores de cultura, produtores culturais, existamos, né, e consigamos propor os nossos produtos, a nossa arte, por assim dizer, né? Tem várias vertentes aí, tem a música, dança, cinema, enfim, cinema é uma delas. Eu acho que a gente vive um momento proeminente, né? Então é importante que a gente consiga que os nossos artistas locais, né, acessem os editais e consigam participar, né, e ter acesso ao recurso para produzir, né? Hoje eu estou conversando com a cineasta e produtora cultural Moniz Busquets. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Voltamos com o Tocantarte. Hoje eu tenho o prazer de trazer ao auditório da Assembleia Legislativa do Tocantins a cineasta e produtora cultural Moniz Busquets. Moniz, você foi contemplada quando aí Paulo Gustavo. Conta desse projeto que você entrou e ganhou. Nossa, esse projeto é um projeto assim, de muita alegria para mim, porque é um documentário sobre o povo Carajá, né? Tem um personagem super importante assim, para o povo Carajá, que é o Samuel. Só dando assim, um breve relato sobre o que vai se tratar o filme, o Samuel Carajá, nos idos de 80, final da década de 80, ele foi para Goiânia para estudar, fazer direito. E lá ele viu, num recorte, no jornal, nos classificados, que depois ele recortou, e foi até o local, um filme estava procurando um figurante que fosse indígena. Então ele se ofereceu, que ele estava precisando de dinheiro e tal, aquela coisa, e ele foi parar no filme do Hector Babenco. E ele foi para o Pará, fez esse filme, e ele acabou depois custeando a universidade, a faculdade que ele fazia lá em Goiânia, ele fazia Direito, com o apoio da produção do filme. Essa é uma baita história, né? Então, essa história, eu já estou escrevendo ela já tem alguns anos, eu conheci o Samuel em 2021, então eu tive a grata surpresa e alegria também de receber a aprovação do projeto, que é um longa-metragem, que conta a história de vida dele, né? Então, esse percurso formativo dele, essa história também de passagem pelo cinema, paralelo com o rito de passagem do povo Carajá, né? Que é o Retorrocai, que é aquele momento em que os meninos indígenas eles ingressam no mundo adulto, né? Se tornando homens. Então, essa história ela vai contar paralelamente a história do Samuel nesse rito de passagem dele, né, nesse mundo do branco, né, e do povo Carajá no Retorrocai. É basicamente isso. Então, é um projeto que me deixa muito feliz, né, e poder acessar também a cultura Carajá, poder estar na Ilha do Bananal, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa, como produtores culturais, lançar luz, né, sobre esses temas, sobre a nossa forma de ser, né, e o povo Carajá, claro, que é um povo navegante que está aí há tanto tempo, né, e, enfim, eu acho que vai ser um filme bem bonito. E quando é que nós vamos ter o prazer de ver esse filme nas telas? Então, boa pergunta. O filme nas telas, desculpa, então eu acredito que a gente vai conseguir finalizar ele até julho do ano que vem. Porque a gente vai filmar entre fevereiro e fim de março. E aí depois a gente vai para aquele momento da pós-produção, que não é uma coisa muito rápida, né? E depois a gente parte para essa questão de lançar o filme, né? Aquele momento, aquela tensão de lançar o filme.
Monize, e essa questão de elenco, você forma o seu elenco com pessoas do Tocantins ou você traz pessoas de fora também? Quando você fala de elenco, você fala de equipe De equipe técnica? técnica. Não, então, técnica, no geral do filme. Isso. Em relação à equipe técnica, a maioria das pessoas, acredito que 80% das pessoas que vão trabalhar no filme são daqui do Tocantins mesmo. Outras produtoras que trabalham conosco, a Círculo, Tocantins Filmes, Super 8 também. Então, que são outras produtoras conhecidas e que atuam aqui, né, internamente. Em relação... A única coisa que eu vou fazer fora é a edição. Basicamente. Aqui não tem, tecnicamente falando, produtoras que façam a edição de... Tem sim, inclusive a Super 8, o Andrezão, né, trabalha com edição, ele é editor, basicamente. Mas é que por uma questão de deixar tudo no mesmo local, a gente preferiu, né, o trabalho em equipe, a gente preferiu fazer fora. Quando eu digo deixar tudo, o que é esse deixar tudo? É deixar todas aquelas imagens, é fazer todo o processo de sonorização do filme, tudo no mesmo estúdio. Todas as etapas de pré-produção, né, para quem estiver nos assistindo, a gente passa por algumas etapas, né, correção de cores, não é só edição, depois a gente tem a correção de cores, depois a gente tem toda a parte Foley, toda a parte de áudio, né, de como que a gente vai estruturar o nosso áudio, falando assim de uma forma mais fácil. Então, para não ter que ficar levando isso de um estúdio para o outro, sabe, por uma questão mais, assim, de organização interna mesmo, a gente preferiu fazer isso. Mas sim, temos lugares e ótimos editores aqui. Eu já vi um documentário seu que está no YouTube, inclusive você me deu a dica, eu vi, excelente, realmente, né? E tratou de um assunto muito interessante. Fala um pouco desse documentário, divulga para as pessoas verem. É o Da Luz da Vida, Água que Morre, é um documentário que contou a história do povo xerente a partir da construção da nossa usina aqui, né, a usina Luiz Eduardo Magalhães e, claro, consequentemente, da formação do lago. O lago não afetou diretamente a vida deles porque eles estão após, né, a barragem. Mas, de qualquer forma, isso mudou a dinâmica da vida deles, né? E o filme reflete isso, né? Coloca em confronto essas duas perspectivas. A água como recurso, né? Ou seja, eu barro, eu deixo ela no encanamento, eu vendo, né? E a água como essa paisagem primeira, né? A água como um ser que faz, o rio ali que faz companhia, que é a minha paisagem primeira, é aquele quase que um membro da minha família, né? Então, esse filme, ele trabalha essas duas perspectivas, e aí tem também a cosmologia do povo xerente, né? O povo aquém, e é um filme muito legal, é um curta-metragem, tem 20 minutos, mas é um filme que consegue articular essas questões que eu comentei aqui de uma forma mais poética, assim, eu gosto de trabalhar o documentário sob uma perspectiva mais poética, né, mais idílica, assim, e fica o convite aí para quem quiser assistir, está no YouTube, o filme chama-se Da Luz da Vida, a Água que Morre. Você tem algum longa-metragem já pronto? Tem um longa-metragem que eu trabalhei não sozinha, eu dirigi com a Kessia Ferreira, exatamente. É um filme que chama-se Encantos, ele fala sobre as 5 regiões do Tocantins, né? Então, é um filme que fala sobre que 5 regiões são essas, né? Seria o Bico do Papagaio, Serra Gerais, Jalapão, Ilha do Bananal e o Cantão, né? A gente dividiu o Tocantins nessas 5 regiões, visitamos todos esses lugares e é um filme que trata sobre as pessoas desses lugares, né? O que é ser esse Tocantins, o que é ser esse ser tocantino, né? Por assim dizer, como é o ser tocantino, como é que se vive nesses diferentes lugares e também as paisagens, né? Que são tão marcantes e tão distintas, né, Elder? Nossa, assim, que a gente tem lá no Encontro das Águas, por exemplo, Tocantins, Araguaia. Se a gente comparar com as Serras Gerais, nossa, quão distintas, não? Meu Deus. Eu costumo sempre, quando a gente fala em cinema aqui no programa, eu costumo sempre citar um amigo meu que já partiu, Geraldo Moraes,
que rodou no coração dos deuses aqui. Aí um dia ele virou para mim e disse assim, você é burro demais. Eu digo, uai, Geraldo, mas que elogio é esse que você está fazendo As para mim, né? avessas, não? Aí ele disse, você é burro porque você está montado numa mina de ouro, que o Tocantins é o estado mais bonito do Brasil, o que tem de lugares para ser filmados, o que tem de temas para serem feitos, né? Você concorda com isso, né? Concordo. Nossa, depois dessa incursão, Helder, que presente. Que presente foi fazer esse filme. Então, esse é o primeiro longa da minha história, da minha carreira, por assim dizer. E voltando à questão das paisagens, nossa, e não é só as paisagens, são as pessoas, né? Por exemplo, eu tive naquela cavalgada em Lizarda, né, que eles fazem todo aquele movimento. Gente, que lugar incrível, eu não tinha tido oportunidade. Eu fui na Súcia, a gente filmou a Súcia, dançamos, aprendemos a dançar a Súcia. Que filme, assim, ele realmente me trouxe tanta coisa boa, sabe? De conhecer profundamente o nosso estado, as nossas paisagens maravilhosas e pessoas tão significativas para a nossa cultura. Tia Naninha, filmei com ela. Tia Naninha, que Sabe quem que eu maravilha. filmei 5 dias antes de falecer? Maurício, da Viola. Maurício da Viola, do Buriti. Fiz a última entrevista com ele. Você acredita? Por conta desse longa. Você fez alguma coisa com Dona Romana já? Nessa mesma passagem, nesse longa-metragem, nós entrevistamos Romana. Passamos uns 2 dias lá. Mano, que pessoa incrível, né? Incrível. Eu chamo ela de Mãe Romana. Total. Nossa, incrível. Hoje eu estou conversando com a cineasta e produtora cultural Monize Busquet. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Voltamos com Tocantarte. Hoje eu estou conversando com a cineasta e produtora cultural Monize Busquet. Monize, ainda falando em cinema, e claro, só falando de cinema, como é que você vê a cena cinematográfica tocantinense hoje? Nossa, eu acho que a gente está num momento tão bom, porque a gente está aí com o filme da Eva, ganhando prêmios, uma cineasta totalmente tocantinense, é muito bonito ver isso. A gente tem outros filmes, né, que conseguiram um certo prestígio, vamos falar assim, em termos de Brasil. Nós estamos com muito mais produtoras. Se a gente pegar uma fotografia de 10 anos atrás, eu acho que a gente cresceu tanto, né? Nós temos também uma outra geração de produtores, isso é bem bonito. Eu gosto de ver, né, uma nova geração de produtores. Sempre que nós vamos nesses encontros para discutir questões sobre as leis, né, de incentivo ou políticas, né, os editais, enfim, eu vejo uma nova geração e eu acho isso bem bonito. Claro que a gente tem que pensar também nos nossos cineastas de sempre, né, dos cineastas que iniciaram esse processo, que trilharam essa estrada aí pela qual nós passamos hoje. Mas eu acho que a nossa cena está, proeminente, muito legal, ainda mais com esse último momento da Eva. É muito bom de ver filmes do nosso Tocantins alcançando voos assim tão especiais. Pois é, não podia deixar de citar aqui também a Ana de Monteiro, né, que já é da nova guarda, né? Exatamente. É da nova guarda e já foi premiada aí com muito prazer na Carolina e agora com Slate também, né? Exato, olha aí, é da nova guarda, olha que coisa boa. A nova guarda, uma pessoa maravilhosa, uma menina talentosíssima, maravilha. Agora, e o seu trabalho na UFT? Conta aqui para nós como é que é isso. Então, você sabe, Helder, que aqui a gente tem várias faces, né? Então, eu trabalho na universidade, eu além de produtora, eu sou comunicadora social e pedagoga. Então, o meu trabalho na UFT, ele é basicamente voltado atualmente eu sou coordenadora de inovação pedagógica. Então, eu discuto, né, dentro ali da reitoria e dos próprios cursos, né, colegiados de cursos, novas formas do trabalho pedagógico em si, né? Então, agora a gente está com um momento assim, de efervescência dentro da universidade, que de 4 em 4 anos a gente faz um trabalho de planejamento dos nossos próximos 4 anos. Como é que vão ser os nossos próximos anos, né? Que é um planejamento estratégico que a gente faz. Então, a gente está nesse momento, nesse iniciozinho de começar a discutir como é que a gente quer que a UFT seja
daqui a mais 4 anos, né? E quando eu digo a gente, o UFT, eu quero dizer todo mundo, né? Então, estudantes, professores, técnicos administrativos, a comunidade externa também, quem tem aquele desejo de fazer parte da universidade, né? E, enfim, é isso. Então, eu estou num momento de muita efervescência, assim, na universidade. Moniz, nós dois que já viramos tocantinenses, né? Bem verdade isso. Você veio de São Paulo, eu vim do Ceará. Quer dizer, eu vim do Rio de Janeiro, que fui embora para lá muito cedo, mas vim para cá. Como é que você vê essa evolução de Palmas, do Tocantins? Como é que você sente isso? Caramba, isso é muito legal, porque você bem se lembra, quando nós chegamos aqui, a cidade era muitíssimo menor em termos de estrutura física mesmo, a cidade, né? Ruas, avenidas, enfim, casas, tudo isso. Mas também vamos falar de cena cultural. A nossa cena cultural era bem pequena, né? Bem, assim, você já... Tímida. A gente meio que já conhecia todo mundo e, né? Então a gente tinha ali uma pessoa da dança. O pessoal da música sempre foi um pouco mais, assim, tinha mais alguns nomes, sim, né? Aí do cinema uns 2 e assim poucos representantes de cada área, né? E hoje a gente vê, como você bem falou agora há pouco, sobre os nossos artistas da nova guarda, né? É muito bom ver que a gente vai se transformando em outra coisa também, produzindo e mostrando uma outra Palmas, né, um outro Tocantins. Eu acho isso maravilhoso, né? Que outros olhares foram se somando aos nossos, né? E trazendo outras perspectivas também para esse bojo, né, que somos, esse bojo cultural, né, essas tantas inspirações, tantos lugares, tantos Brasis, né? Agora, em 2020 veio a pandemia, né? Mas, falando de cultura, a nossa pandemia já veio de muito antes, porque não existia cultura no Tocantins. Chegou num determinado tempo que a cultura foi para a sarjeta, né? E foi recuperada agora há pouco. É verdade. E aí, como é que tu vê esse momento cultural? Anterior, você fala? O anterior e o atual. Fazer uma análise aí. Olha, eu acho que a gente passou por uma fase crítica mesmo, como você falou, foi para a sarjeta, era a última coisa a se pensar, não se pensou nisso, né? É tão importante para nós, enquanto sociedade, né, andarmos de mãos dadas, a cultura andar de mãos dadas com a educação. A gente sabe que que é uma forma da gente fortalecer a nossa própria identidade e apontar novos rumos também, por que não, né? Novos rumos de se relacionar enquanto sociedade. E a gente ficou estagnado mesmo, nós ficamos ali, paralisados no tempo, como você bem disse agora. E com essa efervescência, com essa retomada, isso quer dizer também investimento, porque não tem como falar de cultura se não houver investimento, né? A gente vê, eu acho maravilhoso, né? Eu faço parte de um grupo, no WhatsApp mesmo, de pessoas que estão inscritas em editais ou que vão se inscrever, e lá eles publicizam, né, mandam os cards dos eventos que estão tendo. É o Loucos por Editais, não? É o Loucos por Editais. Eu também faço parte. Tá vendo? Em Palmas a gente sempre se encontra, nem que seja nos grupos, né? Nem que seja. E lá no Loucos por Editais, o que acontece? A gente vê os cards dos eventos, acontece evento todo final de semana. Sim. Isso não seria possível sem os editais, sem os fomentos, sem os incentivos. Então, é muito importante que a gente ocupe esse espaço, né? Fortaleça a cena e produza cada vez melhor, né? Cada vez com mais qualidade, né? Em resposta ao nosso público, né? Em respeito ao nosso público, que é tão diverso e merece todo esse nosso esforço enquanto produtores. Bom, Lei Paulo Gustavo, você ganhou. E Aldir Blanc, você entrou com algum projeto? Entrei com um projeto, não foi de produção, como você, né? Mas estou esperando, estou animada e vamos ver o que vem por aí. Com certeza você vai entrar. Oh, meu Deus, obrigada. Moniz, foi um grande prazer te receber aqui. Eu que agradeço, meu amigo. Muito obrigada. Obrigado a você. Que Deus sempre te acompanhe. Amém. Sucesso na tua vida. Que assim seja. Conversei hoje com a cineasta e produtora cultural Moniz Busquet. Aliás,
se quiser divulgar aí algum canal seu sim. Né, para as pessoas te acessarem. Eu vou deixar o meu arroba e o arroba da minha produtora. É arroba Entre Rios Filmes, da produtora que eu trabalho, que eu encaminho, né? Esses projetos todos. E arroba Monize Busquets no Instagram. Pronto, aí está. Grande beijo para você, felicidade sempre. Obrigada, Helder. Se você quiser me seguir no Instagram, é @HelderPeixotoOficial. E esse programa que você está vendo aqui, você vai ver também no meu site, www.blogdohp.com. Lá você vê, revê, vai o link direto para o YouTube, aí você pode distribuir para o mundo. E vale a pena distribuir para o mundo um programa desse aqui, com essa maravilha de cineasta aqui. Né? Essa pessoa super inteligente e linda, né? Tá? Obrigada. Bom, até o nosso próximo encontro.